Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Júlia Andrade, eu vou conversar com vocês sobre discursivos para a prova do TRF. Aqui eu vou dar algumas dicas daqueles temas que mais caem, ou seja, que tem mais possibilidade de aparecer na prova de vocês. E vou falar um pouquinho sobre as últimas provas do CESP, o que aconteceu em 2017, qual a melhor forma de vocês se prepararem para este concurso, tá bom? Vocês vão enfrentar, gente, uma prova de redação no TRF da primeira região, que não é uma prova difícil. Quando a gente compara com redações de outras bancas, o CESP ele tem uma redação relativamente fácil, tá? E até, de certo modo, relativamente previsível. Chega a ser tão previsível que, por exemplo, este ano, em alguns concursos, o CESP não fez muitos concursos este ano, assim, quando a gente olha o histórico de concursos públicos dele, né? Da banca. Por exemplo, este ano nós tivemos o TRE da Bahia, por exemplo, tivemos o TRE de Pernambuco, tivemos o TCE-PE que fez prova agora recentemente. Então, muitos desses temas, como eu disse para vocês, não é tão difícil acertar que nosso curso já acertou boa parte desses temas em concurso público. A gente acertou os temas um dos temas do TRE da Bahia, vou mostrar para vocês. A gente acertou o tema do TCE, do TRE de Pernambuco, não é? Então, quer dizer, não é tão complicado assim. O CESP é bem fechadinho, não é tão complicado, tá? Então, eu vou mostrar o material para vocês, para que vocês possam entender como é que ocorre essa delimitação, como que vocês devem estudar e por aí vai. Bom, eu vou abrir aqui, primeiro vou compartilhar a tela com vocês, né? E vou abrir aqui o meu material. Então, atenção, gente. É o seguinte, vou puxar aqui um pouquinho. Sobre os temas preferenciais da banca, não é? Então, isso, beleza. O CESP tem um gosto muito grande pelos acontecimentos atuais, tá certo? Principalmente por acontecimentos bem atuais, que sejam fato, e não só fato que acontece no Brasil, mas fato, sobretudo, que acontece no mundo, tá certo? Ou seja, de preocupação aí extensiva além do Brasil, tá bom? Então, eu vou falar para vocês, olha só, o tema mais querido do CESP, que mais caiu no concurso, foram os conflitos internacionais. Por exemplo, só para vocês terem noção, durante todo esse processo de guerra na Síria e no Iraque, né, essa questão do Estado Islâmico, esse tema caiu umas 4 vezes, assim, em 2 anos, tá? Uns 4, 5 vezes em 2 anos. Então, os conflitos internacionais é a ordem do dia. Se vocês pensarem, por exemplo, que hoje o Trump fez uma declaração na ONU, né, falando que vai combater duramente a Coreia do Norte, eu, no lugar de vocês, estudaria muito sobre essa questão do conflito envolvendo a Coreia do Norte, né, e essa provocação em relação aos Estados Unidos, tá, e o papel da comunidade internacional. Então, seria essa a primeira dica que eu daria para vocês estudarem. Depois, o segundo tema que caiu com muita presença nas provas do CESP foram os temas ligados à sustentabilidade. Esses temas, né, ligados aí à sustentabilidade, o que nós temos? Exatamente, a banca passou a cobrar muito, né? A gente viu 2 temas, tá certo? 2 temas seguidos, pessoal, atenção. No TRE da Bahia caiu o Acordo de Paris, aquele acordo sobre o clima. E esse acordo sobre o clima, aí a banca não, só para vocês terem noção, a banca guardou as provas do TRE da Bahia, ela não liberou as provas antes de o pessoal do TCE fazer o concurso. Caiu um tema sobre sustentabilidade e caiu um tema sobre a questão das tecnologias da informação e da comunicação. Então, esse tema que é sobre sustentabilidade, por exemplo, ele estava na nossa, salvo engano, nossa 6ª aula e foi repetida a nossa última aula para o pessoal falando sobre o Acordo de Paris. E veio exatamente essa questão ligada ao Acordo de Paris. Por que o CESP cobrou isso naquela época, vocês terem noção? Porque havia terminado de acontecer uma reunião no mês de julho em Paris com críticas muito fortes, né, à postura do presidente americano Donald Trump quando retirou os Estados Unidos da conferência, do acordo de metas sobre o clima, tá bom? Então, foi um assunto quente e este assunto apareceu no TRE da Bahia. Este assunto apareceu, veja só, olha só,
Assunto ligado ao meio ambiente que apareceu, até vou trazer para vocês. Ó. Apareceu na prova da Anvisa no final do ano passado, falando sobre preservação de ecossistemas. Né? Depois, nós tivemos este tema uma segunda vez, esse tema ligado à sustentabilidade, com esse lançamento do Acordo de Paris. Por exemplo, aqui eu não tenho o tema do TRE, mas eu tenho a grade de notas que foi exibida pelo CESP porque já passou a fase recursal. Então veja que aqui nós temos o esforço mundial para conter as mudanças climáticas. Né? Reação do governo Trump ao Acordo de Paris. Isso aí nosso aluno viu na proposta do curso e na aula, que foi o último bloco de revisão, nós falamos cuidado com esse assunto sobre clima. Ele está na ordem do dia. E realmente veio este assunto, tá bom? Puxando um pouquinho mais para frente, voltando aqui aos temas preferenciais da banca, a banca pediu, gente, perdão, ainda sobre essa questão da sustentabilidade, vejam só, eu, no lugar de vocês, me dedicaria a estudar a preservação da floresta amazônica. Por quê? Por quê? Por uma questão muito simples. Se vocês pararem para pensar, né, o que está acontecendo? Nós temos uma discussão muito forte em face da política do atual governo Temer, não é? De uma política que tentou beneficiar a mineração naquela região da Renca, aquela região que fica entre o Pará e o Amapá. E isso daí gerou protestos de toda a ordem, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, quer dizer, eu estudaria essa questão da floresta amazônica ligada à questão da pecuária, tá certo? Ligada à questão da mineração. Tá bom? Estudem as medidas provisórias que o governo tentou aprovar para, vamos dizer, possibilitar a exploração dessa área conhecida como renca. Então, isso é uma informação aí de peso, de ouro. Eu, no lugar de você, estudaria para a prova. Bom, terceiro tema, não vou dizer com surpresa, mas 2 vezes eu deixei escapar este tema número 3. Praticamente fiquei muito bravo por ter deixado escapar, porque os 2 primeiros temas a gente praticamente acertou em todas as provas, né? Mas esse tema das tecnologias da informação e da comunicação, o CESP cobrou numa das provas do TRE da Bahia, cobrou sobre a questão de redes sociais e internet, e depois ele foi um pouco mais maldoso e repetiu, tá certo? Este mesmo tema na prova do TCE de Pernambuco, mas repetiu esse tema ligado aí à inteligência artificial e automação. De novo, o CESP com tecnologias, tá certo? Falando sobre uma série de eventos, vantagens e desvantagens, ou seja, perguntas que são clássicas do CESP. Infelizmente, esses daqui a gente não faturou, tá certo? Mas a gente gostaria de que vocês estudassem, porque foram 2 cobranças seguidas. É claro que eu acredito que não haverá uma terceira cobrança deste tema este ano, não, tá bom? Mas, eu estudaria porque é repetitivo, tá? Eles podem cobrar isso aqui por outro viés, tá bom? Depois nós temos, né? Diversidade social, ocupação do espaço público, medo e violência na cidade. É um dos temas preferenciais do CESP. A diversidade social e ocupação do espaço público, gente, é um tema também da ordem, um tema da hora, porque nós tivemos o problema da Cracolândia em São Paulo, com a expulsão daquelas pessoas que residiam naquele espaço, né? E por trás daquilo ali há, na verdade, toda uma especulação imobiliária para ocupar aquele território. O que se discute é que as cidades, as universidades, os shopping centers, ou seja, tudo é espaço público. E espaço público precisa ser ocupado pela diversidade social. Então você não tem uma ordem para expulsar pessoas porque são mais pobres, porque são mais frágeis. Então, esse assunto precisa ser estudado e estudado sem preconceito, tá? Vamos lembrar que vocês estão vivendo um momento em que a sociedade está muito dividida. E essas questões todas, as pessoas tendem a ter um discurso muito radical sobre isso, entendendo que sim, o prefeito está certo de limpar a cidade. Cuidado. Essa é uma questão em concurso, está sendo muito discutida. Esse assunto de ocupação do espaço público caiu 2 vezes na FCC este ano, na Fundação Carlos Chagas este ano, caiu na Consuplan, caiu num concurso na Banca do Sul e já caiu no CESP também e pode voltar, porque só caiu uma vez. Então, esse assunto é um assunto para a ordem do dia. Essa questão da ocupação do espaço público está sendo questionada não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Por exemplo, você tem cidades como Paris, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, em que, nós pensamos naquela pessoa que vive na rua que é dependente do crack e que foi expulsa, houve um processo de higienização social, né, em São Paulo. Mas esse processo acaba atingindo a classe média. Por quê? Ora, o capitalismo, ele acompanha as transformações, ele cria ferramentas, né, na verdade, para tornar as empresas mais competitivas e, naturalmente, elas vão saber muito bem como usar isso, como usar o poder público a favor delas. Então, o que você tem? Você tem todo um contexto, por exemplo, na nossa era digital, nossa era da tecnologia da informação, um contexto, por exemplo, de ocupação das cidades que tem encarecido a vida da própria classe média. Por exemplo, quando você pega uma rede como o Airbnb, né, que é uma rede de oferta de imóveis para aluguel, para turismo, o que está acontecendo? Em Barcelona, hoje, a classe média está repelindo os turistas. Ela não quer turistas lá. Por que ela não quer? Porque os imóveis estão deixando de ser alugados para as pessoas que vivem na cidade em função de algo muito mais rentoso, vamos dizer assim, de algo que se volta para as pessoas ganharem dinheiro, que é você alugar para o turista. Né? Os imóveis parisienses estão sendo destinados ao turismo. Então, as pessoas que moram, da própria classe média que moram naquela cidade, não estão conseguindo viver na cidade. De modo que o Estado tem tomado, né, os estados locais têm tomado decisões de regular, vamos dizer, esse tipo de serviço. Né? Então, a gente às vezes olha para aquela pessoa que é viciada em crack e a gente acha que é certo a prefeitura fazer aquilo, mas a gente se esquece da gente. Vejam o caso do Rio de Janeiro. Não tem como a classe média morar na Zona Sul. Né? Impossível, porque os aluguéis e o preço dos imóveis virou uma coisa absurda. Nem os próprios moradores que viveram ali a vida inteira, tá certo? Conseguiram qualquer tipo de, vamos dizer assim, qualquer tipo de facilidade em função desse processo que vem acontecendo de enobrecimento de determinadas áreas. Então, esse enobrecimento ele acaba com a diversidade social. Né? A classe média é empurrada para um canto, a classe mais pobre é empurrada para fora da cidade, fica nas zonas periféricas. Então, vocês precisam estudar a diversidade social e sua relação com o espaço público. É muito importante, tá? Por fim, gente, outro tema de que o CESP gosta pra caramba é o tema relacionado ao combate ao tráfico de drogas. Aí você fala assim, mas minha prova é de TRF. Gente, há vários artigos, por exemplo, do ministro Barroso, do STF, falando sobre a necessidade de legalização das drogas. Né? E nós temos agora um assunto da ordem que saiu, o Uruguai agora, de fato, aprovou a ida à venda de drogas nas farmácias, ou seja, o Estado vai regular a produção, a comercialização e a distribuição de drogas naquele espaço. Então, isso é uma questão muito importante, precisa ser estudado, porque é um dos temas mais queridos do CESP. Não interessa o seu concurso, o CESP não trabalha para o seu concurso, ele trabalha para temas que são de pesquisa da UNB, portanto, esses 5 primeiros temas é de estudo obrigatório, tudo bem? Bom, por fim, né, eu deixei aqui, para não falar que não falei das flores, a reforma política, porque é o que se tem estudado hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos uma crise sofrida pelos estados democráticos, certos estados, vamos dizer, de direito, e essa crise não acontece só no Brasil, não. Há uma crise não só do Estado, mas é uma crise também de representação política. Quando você fala de crise do Estado, a gente olha, por exemplo, né, por que as pessoas no Brasil, por exemplo, no Brasil, há um apelo muito grande àquilo que estaria fora da política. Por que está acontecendo? Porque estamos decepcionados com a corrupção? Não, quem dera se a gente estivesse decepcionado com a corrupção. A nossa decepção é porque o Estado não conseguiu cumprir as suas promessas, a democracia não conseguiu cumprir as suas promessas. Que promessas? Promessas de igualdade, promessas de melhoria da vida das pessoas. Não é? Então as pessoas estão se desesperando, desacreditando nesse Estado e procurando outras vias. As pessoas estão abandonando as ideologias de partidos políticos, são suas representações, e procurando
vias voltadas para mitos, ou seja, para pessoas. Por isso que hoje é comum, né, a gente gostar do candidato que se diz não político, a gente quer votar porque ele diz que não é político, ele é empresário. É comum a gente gostar do candidato militar porque ele diz que não é político, ele tem uma visão militar. Então, há todo um gosto por esse tipo, essa figura política que vem surgindo agora, não só no Brasil, como no mundo. Essa questão que acontece, gente, eu estou criticando a democracia? Não, muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte, é que falta uma compreensão social, e naturalmente as bancas vão se valer disso muito em breve, né? Falta uma compreensão social de que o que acontece? O Estado, da forma como ele é, da forma como ele está montado, eu vou até puxar a minha imagem aqui, porque agora eu já estou falando mais do que lendo, né? Estava lendo ali os tópicos com vocês. O Estado, pessoal, da forma como ele está organizado, o que acontece? Como é que o Estado se organiza, né? Você tem o quê? Você tem a divisão de poderes, tá bom? Que divisão de poderes? Você tem lá o legislativo, o executivo, o judiciário. O que está acontecendo? Como é que o Estado organiza a nossa vida social? Por meio das leis. Como as leis demoram, os projetos de leis demoram a ser votados, são discutidos com muita lentidão, o que aconteceu? A globalização trouxe um problema para os estados modernos. Qual é o problema? As mudanças sociais são muito rápidas e a lei não dá conta de acompanhar isso. Essa é uma das discussões que mais tem acontecido. A lei não dá conta de acompanhar isso. Não é à toa que a França, que é o berço de toda a discussão da civilização moderna, tudo que acontece lá chama atenção no mundo, né? O que o Macron tem feito mais recentemente? Ele tem discutido uma reforma política para reduzir o legislativo francês, de modo que aqui nós temos 513 deputados, né? Então você imagina, ele quer reduzir o legislativo para que as decisões sejam mais rápidas, para que a sociedade tenha respostas mais rápidas. Então o Brasil passa pelo mesmo problema. Aí a gente acha que o problema é a democracia, então a gente tende a buscar soluções mais imediatas. Nós não queremos nada com política, porque temos uma decepção geral com a política. Não queremos nada com quem se diz político. Então nós vamos em busca de figuras, nós vamos fugindo da ideologia do partido e nos centrando aí em figuras, certo? Ou seja, nas pessoas. A questão é que isso é uma canoa furada. Por que é uma canoa furada? Ora, se a sociedade é diversa e há vários grupos reclamando os seus direitos constitucionais, né, seus direitos fundamentais garantidos na Constituição, se a gente repelir a política, que é ampla, repelir os partidos que têm ideologias amplas, e se a gente focar atrás de um mito, né, atrás de pessoas de fama, nós vamos acabar como aqueles estados que apoiam o distritão como sistema político, que é o caso do Afeganistão, a Arábia Saudita, o Kuwait. São só 4 países no mundo que apoiam esse tipo de sistema centrado na figura do político e não na ideologia partidária. E vejam como são esses países, né? Por que vamos acabar assim? Ora, porque vai ser impossível um mito, com uma única ideologia, dar conta da diversidade dos problemas que a globalização trouxe. É muito mais amplo. O que a gente precisa é de uma terceira via, né, além da democracia, ou seja, ou dentro da própria democracia, tá bom? Bom, pessoal, esses temas, esses assuntos são assuntos quentes, que o CESP sempre vai cobrar nas provas de vocês. Então, eu consideraria, né, que vocês devam estudar. No nosso curso, a gente discute isso daí, a gente inclusive monta as questões conforme a banca costuma montar. E a gente vai discutindo quais são as perguntas mais comuns do CESP em cima dessas questões. Então, o que os alunos têm como ponto de apoio sempre falar aula de estrutura, eu deixo ela à vontade para vocês, tá? Mas o que a gente tem aí como ponto de apoio para passar para os nossos alunos é a construção do texto, como deve ser feito em cima disso, tá bom? Bom, vou mostrar umas coisas aqui que são interessantes para vocês no material, para que vocês possam aprender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Bom, a partir disso, eu quis mostrar alguns exemplos de temas. Vejam só, aqui nós temos a Agenda da Humanidade para como
Agenda para a Humanidade, o Imperativo de Desenvolvimento Sustentável. Isso aqui está ligado à sustentabilidade, né? Então, isso aqui caiu, apesar de não estar muito claro aí, que o meu slide está muito amplo, eu só vou tentar encurtar um pouquinho para ficar mais nítido. Isso aqui foi assunto da prova do TCE. Gente, realmente vai ficar... No material tá legal, mas aqui não fica legal não, porque é colado. Isso aqui foi assunto de uma das provas do TCE do Pará, questão do desenvolvimento sustentável, tá certo? Depois nós tivemos outro assunto que foram duas redações do TCE do Pará, e esse aqui nós acertamos até o tema na época, que era o terrorismo no mundo contemporâneo, é um dos assuntos mais queridos do CESP. O CESP repetiu esse assunto aí umas 4, 5 vezes em 2 anos, basicamente, tá, pessoal? Então, sempre isso aqui você precisa estudar. Aí eu falei para vocês, como a guerra na Síria tem se reduzido, né? Fiquem atentos aí à questão ligada à Coreia do Norte, tá? E a questão da Venezuela também, porque não deixa de ser, né? Há uma preocupação do governo Trump com o que acontece na América do Sul. E existe um conflito, não um conflito armado, mas um conflito verbal trocado entre a Venezuela e os Estados Unidos o tempo todo. Inclusive, é um dos assuntos que está em pauta hoje na reunião da ONU, tá? Que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, não deixaria de estudar, não. Aqui você vai ver a prova da Anvisa, ó, preservação do ecossistema, de novo, sustentabilidade, tá? Então, fiquem atentos a essas questões. De novo, nós temos aqui, ó, correntes migratórias atuais, questão política, drama humano, caiu no TRE de Pernambuco. Nós acertamos este tema, porque este tema tem a ver com a questão dos conflitos internacionais. E nosso curso, na aula 4 do curso, a gente fala sobre a questão da migração, sobre a relação das políticas de restrição à migração, que também apareceram aí no tema desse TRE de Pernambuco. Tranquilo? Bom, deixa eu passar aqui mais um pouquinho, né? E nós tivemos no último concurso que o CESP fez, o último mesmo, foi do TCE de Pernambuco. Olha só, o outro foi TRE Pernambuco, esse aqui é o TCE de Pernambuco, em que o CESP cobrou inteligência artificial, desafios e oportunidades. Então, ele vai falar sobre ferramentas digitais, novas tecnologias, automação. Isso foi cobrado. E vejam que antes, né, 2, 3 semanas antes, no próprio TRE da Bahia, tá certo? Tirando aqui, olha só, isso aqui foi das mudanças climáticas, que foi do nível superior para o TRE da Bahia. Mas houve aqui o da prova de nível médio, falando sobre vantagem de estar conectado à internet, uso do celular como ferramenta de informação e comunicação. Quer dizer, a banca trouxe praticamente quase o mesmo tema nessa prova, tá? Bom, eu até deixei aqui para vocês, para a gente comentar um pouquinho, sobre uma redação que, olha só, a aluna tirou praticamente total, tá certo? Ela mandou essa redação para nós. Foram vários alunos nossos aí que ficaram acima dos 9 pontos nessa redação do TRE da Bahia. E ficaram acima, na verdade, perderam pontos por aspectos gramaticais, o que é natural perder pontos. Por quê? Porque você está correndo contra o tempo, né? Nós temos uma aluna que foi com 9,96. Veja, ela perdeu 0,03 décimos, ou seja, ela teve um erro gramatical, um único erro gramatical. Enfim, vamos primeiro falar sobre outra dica, além dos temas, né? Outra dica que eu quero chamar a atenção de vocês é para vocês prestarem atenção, gente, é muito importante. Isso aqui, tendo as informações precedentes como referência inicial. O CESP, em 2017, tem permitido, vejam só, ele tem permitido que o aluno possa extrair informações do texto motivador, tá? Do texto base. Então, você pode ler o texto base com calma. E o interessante é que você aprenda, aí que é o problema do curso de redação, que não dá para ensinar aqui, porque aqui é só uma aula, né, praticamente de instrução. O interessante é que você aprenda a conjugar o que há neste texto acima com os tópicos, tá certo? Quando você vai poder inserir? Ou seja, de que forma você vai poder inserir? Será que todos os tópicos podem ser abarcados por informações que estão apresentadas no texto base? Essa é uma questão, tá? Então, por isso que você precisa entender bem o assunto. Porque você precisa encaixar perfeitamente parte dessas informações. Não quer dizer que você vai encaixar tudo. E nem tudo serve a todos os tópicos.
Então, o que a gente tem feito agora mais recentemente é um exercício de encaixe, né? Como você aproveitar bem o texto base e de que forma aproveitá-lo de maneira interessante, ou seja, de maneira que você possa alcançar a totalidade dos pontos. Por exemplo, vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui foi um dos temas do TRE de Pernambuco, que pedia para os alunos tratarem de correntes migratórias atuais, questão política, drama humano. E aqui vinha, ó, causas diversas das migrações, primeiro tópico. Depois, comunidade internacional frente à questão da migração. Relação entre as políticas restritivas à migração e manifestações de xenofobia. O texto falava o seguinte: as correntes migratórias de populações da África, do Oriente Médio e da América Latina para a Europa e dos Estados Unidos e outras regiões do globo têm gerado polêmica na política internacional. Atualmente, o maior símbolo dessa polêmica, o recém-impostado presidente norte-americano Donald Trump, propôs em sua campanha construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, dando início à tramitação desse projeto logo em seus primeiros dias como presidente, nos quais também proibiu a entrada de refugiados no território norte-americano, causando grandes manifestações locais e comoção nos meios de comunicação e na comunidade internacional. Bom, primeiro que se questionou, causas diversas das migrações. Ora, se você olhar o padrão de respostas do CESP, gente, padrão de resposta não é a redação, né? Não é que o CESP fez uma redação para você. Ele te traz um padrão de resposta para orientar o examinador, tá? Da forma como, vamos dizer assim, na forma como o examinador poderia cobrar de você, tá certo? Vamos dizer assim, alguns exemplos que ele poderia cobrar de você na constituição dessa discursiva. Então, o que nós temos? Ó, aqui o examinador proponente escreveu assim para a banca que vai corrigir. Em relação ao primeiro aspecto proposto, causas diversas migrações, espera-se que o candidato destaque as péssimas condições de vida existentes na África subsaariana. Gente, de onde ele tirou isso? Do próprio texto dele, ó. As causas diversas, correntes migratórias das populações da África. Mas veja que aqui no texto ele só vai enunciar um pedaço do que ele quer ver na sua redação. Porque o aluno que estudou isso aqui com a gente, ele tinha estudado conosco que está havendo um conflito na Eritreia. Então ele teria exemplos para poder julgar dentro dessa questão. Que está havendo um conflito na Nigéria, que nós temos um conflito de perseguição religiosa causada pelo Boko Haram, que é um grupo que distorce o Islã. Então, esse aluno teria exemplos, não só ele apontaria a África subsaariana, não é? Mas apontaria também todo um contexto de intolerância religiosa, um contexto de governo despótico, como acontece na Eritreia, certo? Então, quer dizer, você teria esses elementos para fundamentar melhor a sua redação. E veja que ele vai falar da situação vivida na Síria. Onde está isso aqui? No próprio texto, ó, Oriente Médio. Veja que ele não fala Síria, mas você teria que saber, tá bom? E vai falar, por exemplo, né, sobre a próprias questões de geração que aparecem na América Latina, tá certo? Aqui o aluno poderia falar, por exemplo, vamos dizer assim, de causas ligadas a fatores naturais, como aconteceu no Haiti. Né? Nós tivemos uma tragédia natural há alguns anos no Haiti, então isso pesaria bastante, tá? Perdão. Em relação ao segundo aspecto, né? Comunidade internacional frente à questão da migração. Espera-se que o candidato, a partir do texto motivador, enfatize, veja que o examinador diz, a partir do texto motivador, ele foi claro, né? O aluno teria que aproveitar esse texto. Que ele enfatize os relatos feitos pela mídia mundial que tem chocado a opinião pública no mundo afora, certo? O que pode pressionar os respectivos governos a tomarem medidas concretas para eliminar e minimizar o drama dos refugiados, né? E ademais, entidades e organizações, exemplo da Acnur, a ONG Médicos Sem Fronteiras, que buscam mobilizar-se para enfrentar o problema. Então, quer dizer, é a questão da comunidade internacional. A comunidade internacional não é constituída só de países, ela é constituída do que nós chamamos hoje de atores internacionais, que são as organizações, muitas vezes, organizações não oficiais, né, que cuidam vamos dizer assim, dessa questão da migração. Você tem os próprios governos, você tem a mídia mostrando isso tudo. E veja que isso está no texto motivador. Tá? A gente vai ver aqui, olha só, manifestações locais, comoção nos meios de comunicação e na comunidade internacional. Então veja que isso aqui foi o último assunto que apareceu, mas fazia parte do segundo tópico. Então,
O grande segredo da redação do CESP é você fazer essa conjugação e saber aprofundar um pouco mais este assunto, ou seja, você ter exemplos que sustentem o que o CESP está pedindo em prova, tá certo? Então você pode ver, olha só, o terceiro aspecto, relação entre as políticas restritivas à migração e manifestações de xenofobia. Aí diz que é interessante que os candidatos abordem que, apesar das políticas restritivas, a depender do país, serem justificados pelos conflitos entre interesses nacionais e ajuda humanitária, né? A percepção tanto política quanto social da presença do outro como ameaça à estabilidade nacional acaba por reforçar preconceitos e discursos que rejeitam a diversidade, ou seja, a xenofobia que tem na figura e na incipiente gestão de Trump, um exemplo. Veja que o texto falou sobre o Donald Trump, né? Ele fala sobre essa questão ligada aí, olha só, vou voltar aqui, a política de Donald Trump, tá bom? Então, o aluno que sabe fazer bem essa conjugação e que cuida da coesão textual e que sabe, entende coerência, ele vai fazer uma boa redação. Então, quer dizer, a redação do CESP é difícil? Não, ela precisa de organização, porque você vai ter, o CESP joga para você muitas informações e você precisa de habilidade linguística e habilidade estrutural para que você consiga fazer essa, vamos dizer assim, essa abordagem. Por exemplo, eu trouxe aqui, conforme eu disse a vocês, né, para a gente finalizar, um exemplo de uma redação, de uma das redações. A gente recebeu muitas redações do TRE da Bahia, cuja prova já passou aí pelo seu momento, de pré-avaliação, ou seja, o TCE ainda não, tá, gente? O TCE nós só temos a prova, conforme eu trouxe para vocês, porque aconteceu a prova agora há pouco, tá? Essa provinha do TCE é sobre inteligência artificial. Aconteceu agora há pouco. Então a gente ainda não tem vista de provas. Mas o TRE da Bahia foi a última vista de prova que o CESP lançou. E olha que uma das nossas alunas, né, mesmo não tendo no nosso curso este tema aqui, ó, tema ligado à internet, nós não havíamos trabalhado, a aluna tirou uma nota excelente. Essa aluna, se não me engano, tirou 9,93. Outra aluna nossa tirou 9,96 e foram várias notas assim, tá? Mais ou menos assim, bem próximas. Então, vocês estão vendo que décimos estão aí decidindo as provas do CESP. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse desempenho dela, né? Explicar um pouco desse segredo de desempenho. Por exemplo, aqui diz item 2.1. Fala sobre vantagens e desvantagens de estar conectado à internet. Muitos alunos perguntam para a gente assim, Júnior, eu tenho que fazer uma introdução nas provas do CESP? Eu falo, você faz se você quiser. Introdução nas provas do CESP não tem valor nenhum, tá? Você faz se você quiser. Se você quiser ir para o primeiro tópico, vai para o primeiro tópico de cara, já manda ver na sua redação, tá bom? Então veja que aqui a aluna começa, ó. Estar sempre conectado à internet é um hábito que apresenta vantagens e desvantagens. Ela é bem pontual e vai ao primeiro tópico. Gente, preste atenção. Conectar-se à internet vai trazer vantagens e desvantagens bastante numerosas. São vantagens e desvantagens muito amplas. E o que acontece? O padrão de resposta do CESP é um só, não é? E se você trabalhar com vantagens que não foram citadas nesse padrão de resposta? Como é que você vai se virar? Porque pode acontecer de você falar de um tipo de vantagem, né, que não foi citado no padrão. A banca citou 3, você citou 3 outros. Como é que você vai fazer para conseguir nota boa? Olha só, o que é a linguagem, né? Por exemplo, tá vendo essa palavra aqui, dentre? Isso aqui é uma preposição que indica que você vai destacar alguma coisa de um conjunto maior. Então, quando o examinador de língua portuguesa, ele olha para essa resposta aqui, mesmo que essa resposta não bata com o padrão, ele entende que se você falou dentre, você usou a preposição dentre, ele entende que você sabe que existem outras vantagens, desvantagens, mas você vai destacar algumas. Então, ele não dá erro na sua prova. Por quê? A menos que essa vantagem esteja incorreta. Mas se a vantagem estiver correta, ele não dá erro. Ele fica inibido de corrigir. Porque ele fala, o aluno destacou algumas, mas ele não quis dizer todas. Entendeu? Então, esses são alguns dos segredinhos, tá?
Você vai ver que a aluna vai falando, ó, dentre os pontos positivos, destaca-se a facilidade de obter informações. Nesse sentido, pesquisas acadêmicas, por exemplo, podem ser realizadas sem necessidade de recorrer às bibliotecas tradicionais. Além disso, a internet também facilita a locomoção do usuário por meio de aplicativos que acompanham o trânsito, né? Por outro lado, o acesso constante à rede pode causar distração excessiva, além de angústia ou ansiedade, por querer estar sempre informado. Veja, gente, que a aluna cita duas vantagens que poderiam não estar na resposta padrão. Por exemplo, facilidade de obter informações. E ela fala, por exemplo, sobre como você recorrer a uma biblioteca sem precisar ir a uma biblioteca tradicional, né? Você se locomover com aplicativos. Isso aqui são duas vantagens, talvez remotas, que alguém pensaria nelas. Eu vejo que a aluna consegue total. Só para vocês terem noção, eu recebi outras redações de alunos falando de vantagens de estar conectado à internet e que eram vantagens corretas, mas que o examinador não considerou. Por que ele não considerou todas? Ele penalizou de algum modo. Porque o aluno cita vantagens e desvantagens. Quando você diz assim, só para vocês terem noção, tá? Então, deixa eu olhar para vocês aqui para a gente conversar cara a cara. Quando vocês falam de vantagens e desvantagens, você diz assim, olha só como é que é diferente, como é que tem que tomar cuidado com o português. Por isso, quando você for estudar redação, você tem que ter cuidado com a linguagem. Prova fácil, o cara capricha na linguagem. Então, veja só, se essa aluna tivesse escrito assim, as vantagens de estar sempre conectado à internet são, né, são as seguintes, conseguir acesso a bibliotecas online, né, sem precisar ir a bibliotecas tradicionais, e locomover-se mais facilmente pela cidade, ponto. Se ela tivesse escrito isso, ela seria penalizada. Por que seria? Vamos pensar? Ora, quando você diz que as vantagens são estas, você diz que são estas, é como se você dissesse para mim que não existem outras. Para mim, professora de língua portuguesa, não existem outras. Agora, se você escrever, dentre as vantagens de estar conectado à internet, né, constantemente conectado à internet, destaca-se a visita a bibliotecas online, né, sem precisar ir a bibliotecas tradicionais, e locomover-se com mais facilidade pela cidade por meio de aplicativos presentes nos celulares. Eu não vejo nenhum erro. Por quê? Porque você diz para mim dentre as vantagens. Então, eu entendo que você sabe que existem outras, né? Mas você quis falar daquelas. É como se você estivesse me pedindo para fazer isso, entendeu? Então, gente, por isso que o CESP hoje, ele tem investido em temas fáceis dos professores adivinharem, que vão aparecer nas provas. Por exemplo, nosso curso é um dos cursos mais antigos de redação para concurso público, né? E a gente está careca de acertar temas. Por quê? Porque as bancas estão apresentando temas contemporâneos, ligados a movimentos contemporâneos, então fica relativamente fácil chegar perto. A gente pode não acertar todos os concursos, mas se tem 10 concursos no ano, aqui eu posso falar abertamente, vários alunos já conhecem meu curso, se tem 10 concursos no ano, eu tenho lá pelo menos 8 cursos, 7 cursos com acertos de tema. Isso na FCC, no CESP, na FGV e na Consulplan. Pelo menos são as bancas que eu acerto mais. Então, quer dizer, porque as bancas estão facilitando, elas estão deixando a gente acertar. O que elas estão cobrando? Elas estão cobrando a eficiência linguística. Competência linguística é a lei da ordem na lei e a ordem nas faculdades de letras e nos concursos públicos, tá bom? Então, é isso que vocês precisam caprichar na forma como vão escrever. É claro que existem muitas ferramentas que a gente usa para melhorar, né? Hoje está bravo. Melhorar a linguagem e a expressão dos alunos, e é isso que a gente está batendo hoje, precisamente no curso, né? Trabalhando os conteúdos para reforçar a qualidade dos exemplos e trabalhando, reforçar a qualidade da argumentação e trabalhando as expressões para que o aluno possa se expressar com correção e conseguir atingir, se não o total, pelo menos perto do total, tá bom? Vamos à dúvida? Podemos? Vamos lá, se vocês têm alguma dúvida aqui, que a gente está quase chegando praticamente ao finalzinho. Gente, enquanto o pessoal pergunta, né, de falar para vocês algumas questões que são importantes. Primeira questão.
CESP, como eu disse, né? Precisa de introdução? Faça se você quiser, tá? Precisa. CESP corrige os tópicos que ele cobra. Essa aqui é a questão. Aquele texto, posso copiar informações dele? Você pode copiar informações dele, do texto que vem antes, né, ali, mas você precisa, sobretudo, tomar cuidado com a forma como você vai encaixar essas informações nos tópicos, tá? Por isso que os temas precisam ser estudados. Terceira questão. O CESP tem sido muito chato com coesão? Tem. O que é coesão? Coesão, gente, tem a ver com esses nexos que você vai dando para o texto, com a forma como o texto se liga. E o que é coerência? Coerência tem a ver com as escolhas que você faz, né? Coerência são as combinações. Por exemplo, tem aluno que vai falar sobre vantagens da internet. Então, ele cita vantagens tão variadas que a gente, assim, é muita informação e pouca conexão entre as informações. Então, a coerência ela exige que você trabalhe com informações mais próximas. É isso que o CESP tem feito nos seus padrões de resposta, por acaso, tá? A banca de exame, quando recebe esse padrão, ela altera esse padrão para justificar o trabalho do examinador que vai corrigir o seu texto. Então, por exemplo, esse tema que caiu agora do TCE de Pernambuco, falando sobre inteligência artificial, quem, por exemplo, buscar o padrão de resposta desse tema vai ver que ele vai falar muito sobre a questão da indústria, muito sobre produção, muito sobre comércio, segurança dos bancos. Por que ele vai falar sobre isso? Porque ele vai criar uma linha de coerência ali dentro daqueles argumentos, tá bom? E outra questão que quero chamar a atenção de vocês. Cuidado com a precisão, né? Os tópicos precisam ser extraídos com muita precisão antes de serem respondidos, né? E todos precisam ser respondidos. Isso é importante, tá? Gostaria de saber se há curso de atualidades no ponto. Igor, né? Deve ser isso. Igor, existem alguns cursos de atualidades no ponto, sim, tá? Mas se for para discursivas, é melhor você fazer o curso de discursivas, porque você vai pegar a atualidade de uma forma muito ampla, né? O curso de discursivos ele vai trabalhar esse aspecto para a redação, mais propriamente dizendo. Olha só, muito obrigada pelo prestígio de vocês assistirem a aula, tirarem esse tempinho para prestigiar nossas dicas, não é? Desejo a vocês ótima redação e estudem, porque, gente, salvação para o Brasil, né? É vocês entrarem aí para o serviço público enquanto estiver valendo, tá? Então, caprichem no estudo, confiem em vocês, estudem com muita garra, muito fervor, que vai dar certo, tá bom?